Olá, tudo bem? Aqui é o Kevin do site kevinbk.com e também do site skides.com. Eu estou gravando esse vídeo aqui para poder ajudar pessoas em três situações diferentes. Eu vou ensinar vocês como traduzir textos gigantescos, ultrapassando o limite de 5.000 caracteres do Google Tradutor. Também vou ensinar vocês como vocês podem traduzir manualmente, de forma rápida e massiva, diretamente do banco de dados as traduções do plugin TranslatePress, um dos plugins de tradução mais famosos do WordPress, que geralmente usa a API automática do Google Translator Neural, só que infelizmente aquela API é paga. Então muita gente acaba traduzindo um pedaço do site e ficando sem o resto, tendo que traduzir manualmente. Traduzir manualmente é um saco porque o plugin ele utiliza blocos, strings, que dificultam bastante você a traduzir um artigo inteiro apenas copiando e colando no Google. Então a alternativa que eu encontrei foi traduzir diretamente do banco de dados. Talvez você possa replicar isso também com outros projetos, com outros plugins, usando diretamente o banco de dados para traduzir. É uma tarefa simples, eu estou aqui traduzindo, já traduzi para mais de 5 idiomas diferentes. Estou aqui no. Eu uso o programa Navicat para editar os bancos de dados diretamente, que eu acho muito fácil. E como vocês podem ver aqui, eu estou usando alguns filtros para poder evitar, para poder encontrar os textos que eu quero traduzir com facilidade, sem bugar, sem dar problemas, porque geralmente alguma parte do texto ele pode quebrar na hora de você copiar e colar aqui o que eu vou fazer aqui agora, neste exato momento. Eu estou aqui com o banco de dados aberto. Eu abri o banco de dados localmente, porque se eu for editar diretamente do servidor, vai demorar muito para poder aplicar as edições. Demora muito mesmo. Demorou cerca de 3 horas para poder aplicar 20.000 linhas que eu editei diretamente do servidor. Por isso eu prefiro mandar o banco de dados para o localhost para editar aqui no próprio localhost, que é muito mais rápido. Então eu já editei bastante aqui esse banco de dados, eu estou traduzindo para o idioma alemão. Quando você abre a tabela do idioma do Translate Express diretamente no banco de dados, você encontra a coluna Original, que é o texto em português ou no idioma original que está o seu site. Tem a coluna Translated, que é a coluna onde vai ficar a tradução. E tem a coluna Status, que você tem que modificar para 2 para avisar que este texto, esse string, já foi traduzido, evitando assim que a API do Google de tradução automática retraduza o texto e utilize os caracteres limites que você tem. Acredito que cerca de 500 mil caracteres gratuitos por mês. Então aqui eu copiei toda a tabela. Usando os filtros eu consegui pegar textos que não vai quebrar na hora de traduzir. Eu sempre verifico aqui, ó, que tem 11.404 caracteres. Então eu copio toda essa coluna, eu jogo aqui no BBEdit e eu verifico se as linhas foram colocadas corretamente, porque às vezes tem algum espaço, tipo aqui, ó, no filtro eu coloquei aqui esse espaço, porque ele geralmente costuma quebrar na hora de você copiar no banco de dados e colar no editor de texto ou no Numbers ou no Excel, depende do editor que você usa de planilhas. Então eu estou aqui, eu verifiquei a quantidade de linhas é exata, então o que eu vou fazer? Eu vou exportar esse arquivo para XLS. O Google Tradutor traduz documentos de texto. Uma vez deu certo, mas na maioria das vezes que eu tentei, ele não traduz, demora a traduzir porque o texto é muito grande. Então eu prefiro exportar para arquivo do Excel, que é mais rápido. Então eu exporto como XLS. Ele já diz que tem um arquivo existente já. Deixa eu verificar novamente para não ter nenhum problema. 11.404. Eu exportei, agora eu vou abrir a planilha que eu exportei, porque quando você exporta direto do BBEdit, do editor de textos, ele cria colunas. E eu não quero colunas, eu quero que seja apenas linhas. Apenas uma coluna e as 11.404 linhas. Então eu venho aqui em abrir e abro o arquivo que eu acabei de editar. Deixa eu ver o timing. Uai.
Eu salvei? Deixa eu exportar novamente, que eu acho que eu fiz alguma coisa errada. Eu vou exportar como novo. Pronto. Eu abro o arquivo. Eu não sei usar muito bem o editor de planilha, mas aqui quando eu abro no Numbers do macOS, tá as colunas separadas, aqui tem dados da tabela importada. Você clica em ajustar configurações, vem no delimitador e tira o tabulador aqui ou qualquer outro delimitador que estiver usando. Aí ele vai ficar apenas... Eita, eu não esperava por essa. Parece que fechou aqui do nada. Provavelmente é algum bug. Novo. Edito configuração, tiro o delimitador, atualizo a tabela. Tem algum caractere nessa tabela que tá dando algum problema. Isso não é bom. Então eu vou tentar fazer o seguinte. É até bom ter acontecido esse erro no vídeo para a gente tentar uma alternativa diferente, caso aconteça com você. Eu vou criar uma nova planilha. Eu vou deletar as colunas que eu não quero. Eu não sei porque isso daqui é só estética, não precisa fazer isso. E eu vou colar aqui diretamente. Aí vamos verificar se o número de linhas está igual, exatamente igual, 11.404. Aí eu vou exportar como XLS. Agora eu venho no Google Tradutor, escolho o idioma que eu quero traduzir, no Documentos, e abro o arquivo XLS. E ele vai traduzir mais de 11.000 linhas, que deve ter com certeza mais de 1 milhão de caracteres, apenas usando o Google Tradutor, sem necessidade de API, sem necessidade de traduzir manualmente. Então eu copio, eu colo de volta no editor de texto, eu apago a linha espaçosa que ele abriu no final e a linha de tabela e o espaço vazio que ele deixou na primeira linha. E aí, quando tiver no arquivo com a quantidade de linhas correta, 11.404, eu copio todo o texto, volto no banco de dados, coloco em Translated, colo, e aí ele vai aplicar. Está aplicando aqui todas as 11.404 linhas. Viu como é muito mais rápido? Diretamente aqui do servidor localhost. Então, acredito que eu que tenha traduzido o site totalmente. Eu ainda vou verificar se vai faltar alguma coisa aqui. Mas depois que eu tiver editado, eu vou copiar na tabela localhost a tradução que eu fiz e vou colar na tabela do site do servidor. Eu renomeio o arquivo já existente como backup, colo o arquivo que eu editei do localhost para o servidor, depois eu verifico se não deu nenhum bug, eu entro no site no idioma que eu editei, se tiver tudo correndo perfeitamente, então tudo bem. É claro que tem alguns erros de tradução, por exemplo, os caracteres japoneses, eu sempre edito eles primeiro, copiando apenas a coluna original e colando a coluna de tradução. Porque se eu traduzir eles, o Google vai geralmente traduzir para outra palavra nada a ver de vez em quando, ou vai colocar um espaço entre os ideogramas, o que é ruim, o que pode até afetar as buscas do Google. Não é o caso de nenhum de vocês, que eu duvido que vocês vão traduzir tabelas de idioma japonês, né? Mas fique esperto. Também ele costuma traduzir erroneamente caracteres de traços, quando na tabela de banco de dados está o código lá em vez do tracinho. Eu não sei o nome daquele código, eu esqueci. Mas então você tem que verificar no site, provavelmente vai ter um bug. Aí você pode entrar diretamente no PHP admin do site, se você tiver, e usar o Trace Replace para poder apagar os espaços daquele caractere e consertar ele. Eu não vou mostrar isso no vídeo porque senão vai ficar muito longo, mas você tem que fazer umas aplicações, fazer uma limpa depois que editar o código para poder não ter nenhum probleminha, fazer correções manuais e etc. Mas é possível você traduzir vários idiomas sem pagar pela API do Google. Claro que não vai ser uma tradução neural, mas o Google Tradutor já é muito bom.
e quebrando o limite de 5.000 caracteres. Você não vai precisar traduzir artigo por artigo, não vai precisar fazer nada disso. Aqui, ó, já copiou a coluna. Agora eu vou colar aqui nos status. Pronto. Porque tem que colar nos status, senão não vai adiantar nada. Você tem que colocar o número 2 nos status para evitar problemas. Então, é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado da dica desse vídeo. Foi assim que eu traduzi meu site para mais de 10 idiomas, sem pagar pela API do Google, usando o plugin Google Translator. Eu também escrevi um artigo aqui, eu vou deixar o link na descrição. Eu estou fazendo esse vídeo exatamente para colocar no artigo. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, compartilha. Desculpa aí qualquer coisa. E é isso aí. Obrigado. Até a próxima.